Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Eu avisei no último episódio, quando me sentisse mais estruturada e com os nervos mais amainados relativamente à guerra. Não há cá ataques nem eufemismos. Há guerra. Que Israel e o seu proxy, Estados Unidos, iniciaram contra o Irão, eu iria falar sobre isso. E é já hoje, antes que se faça tarde e que eu perca a coragem. Os egípcios, na mitologia egípcia, que era, que era particularmente rica e intensa e profundamente espiritual, até certo ponto repetida uns séculos mais tarde por Platão, naquela alegoria da caverna maravilhosa em que existem arquétipos, existe o absoluto e nós só temos acesso às sombras do absoluto. A mitologia egípcia era muito parecida. Havia o absoluto, o universo, e depois havia as suas representações terrenas que mais não eram do que uma emanação e uma representação de um todo que ficava aquém da compreensão dos sentidos. Eles eram tudo menos tontos. E na mitologia egípcia havia um deus, que era Anubis, que se apresentava representado por um chacal, que era o deus da morte, e que no fim da vida de cada ser humano, ele seria julgado no tribunal de Anubis. Então Anubis tinha uma balança em que de um lado tinha a vida da pessoa e do outro lado tinha uma pena. E a vida da pessoa, se pesasse mais do que aquela pena, estava condenada a uma série de coisas. Pronto. Uma pena muito leve. Se hoje em dia os pseudo-líderes, e não só, mas é desses que interessam porque os comuns mortais como eu, pouco ou nada mesmo, podem alterar as coisas, embora eu acredite nos efeitos de bola de neve. Mesmo. Se eles fossem pesados por Anubis, ou se temessem o tribunal de Anubis, outra gal cantaria. Não só não temem, como nem sequer conhecem, nem nunca ouviram falar de Anubis, naturalmente. Uma das pessoas, ou algumas das pessoas, cuja vida pesará certamente mais do que uma leve pena, será a vida do cor de laranja e de Netanyahu. Não tenho a mínima dúvida. O meu olhar sobre esta guerra iníqua, como quase todas as guerras o são. Eu entendo até, entre aspas, que o cor de laranja tenha iniciado uma guerra para ficar com o petróleo, com jazidas, ou com seja com o que for. Agora, iniciar uma mortandade, um morticídio, para se escapulir à justiça terrena dos ficheiros Epstein, eu digo aqui, e repito, e agora não tenho a mínima dúvida, já não tinha, agora não tenho muito menos, o homem não está enfiado até aqui nem até aqui, está até aqui. Outro dia os Anonymous puseram uma fotografia de um caça furtivo, e escreveram por baixo: Don't forget Epstein Files. E eu acrescento: Don't forgive Epstein Files.
Não se pode esquecer, nem se podem perdoar. Não só pela trama de influência e poder e traficância, como por todas as vidas que foram interrompidas precocemente, dezenas de mulheres a quem partiram a pureza, a quem partiram o interior, a quem partiram o avesso. Não se pode perdoar nem se pode esquecer. As práticas de canibalismo, a tortura a troco de tédio e de ultrapassagem de limites. Custa mais do que aquilo que eu posso dizer. O que é certo é que nesta tentativa, espero que vá, de fugir à responsabilidade, o Netanyahu pediu muito, o outro viu-se entre a espada e a parede, mal por mal, vai mais começar uma guerra, a memória é curta, pode ser que a malta se esqueça, bora lá tirar ali os tiritos para cima do Irão, eles não têm grandes capacidades, porque o armamento nuclear, esse argumento era tão válido como foi no Iraque, bora lá, damos-lhe ali 3 tiros, voltamos para trás e tchau. Sim, porque não pensem, epá, por amor de Deus não me venham com isso, de que foi para a defesa dos direitos humanos das mulheres iranianas, que não foi. Já me chateei muito por causa disso, não me quero chatear mais. Da mesma maneira que na Venezuela não foi para mudar o regime e para o povo todo poder comer os proveitos do petróleo. Tanto que assim não foi, que o Cor de Laranja já informou, foi ele que disse que o esforço de guerra está a ser pago com os proveitos do petróleo venezuelano e também não é para lixar a China, porque a China já está a comprar petróleo venezuelano aos Estados Unidos. Mas vocês pensam o quê? Sim, esses líricos da desinformação pensam o quê? Epá, estudem, leiam política, leiam a história da guerra do Peloponeso, leiam Tucídides, leiam Sófocles, epá, leiam e percebam que a essência humana não mudou nada, nem na grandeza, nem na miséria. Uma pessoa altera-se. No meio disto tudo, o que é que nos envergonha profundamente? É a posição de Portugal e do chanceler alemão que foi a Washington fazer de capacho, virar-se contra um Estado da União, da sua própria União, portanto da sua tribo europeia, que é o Pedro Sánchez, virar-se contra a Espanha, porque Espanha não permitiu que os camões, que os gringos usassem as suas bases. Portugal, que aliás tinha dito que acreditava na bondade e na generosidade prol dos direitos humanos, da intervenção do Cor de Laranja na Venezuela, o tipo é mesmo generoso, é mesmo bom, faz tudo a pensar nos outros. Uma pessoa até fica comovida. É estonteante. Usa o quê? Usa a base das lajes. Sem ser numa ação da NATO, sem autorização do Estado português, e eu tenho aqui as notas que eu fui vendo das entrevistas que essa criatura foi dando. Então, Portugal impôs condições, sim, depois dos ataques, porque até lá aquilo não era para ataque, era só para autodefesa caso fosse preciso. Onde é que a autodefesa dos Estados Unidos pode ser feita, a não ser nas próprias bases, a tantos quilómetros do território gringo? Não é preciso estudar tanto direito internacional como eu estudo há tantos anos para perceber isto. E quais é que foram as condições do Estado português? Opa, vocês riam-se que eu também me ri.
As bases só poderão ser usadas em casos de retaliação de forma proporcional e só sobre alvos militares. Uma escola de crianças em que morreram mais de 100 crianças era um alvo militar. E, entretanto, era a máxima de Nero. Pão e circo. Salazar, Fátima, futebol e fado. Do cor de laranja, guerra, e a Dona Melânia a presidir a um Conselho de Segurança da ONU. Pois com certeza. O órgão supremo da ONU, o órgão executivo que toma verdadeiras decisões. Bora lá pôr a Dona Melânia, graças a Deus não levou uma travessa enterrada até aqui. Ela é bonita, é. Mas falta-lhe tudo, coitadinha. Ser bonita não chega. Falta-lhe garra, falta-lhe pinta, falta-lhe classe, falta-lhe charme, falta-lhe tudo. Tadita. Lá foi abrir a Sex. Eu juro que eu tive vergonha. E assim andamos todos a brincar. Ao direito internacional, que não é por não ser aplicado que não deixa de existir, como diz o Francisco Pereira Coutinho, e muito bem. E que tem, de alguma forma, terá que ser reavivado, reatualizado, e metam isto na cabeça, porque o que nos separa de uma barbárie total medieval é muito fino. E tem que ser através da alteração do paradigma do direito internacional e transformá-lo de direito voluntário, passar a ter uma aplicação coerciva, seja através dos tribunais nacionais, seja através da ONU, o que passa por toda uma reestruturação, sobretudo do Conselho de Segurança, por causa do direito de veto, e, na minha opinião, através da universalidade do TPI. Porque quando os crimes internacionais e contra a humanidade e de guerra e de genocídio começarem a poder ser julgados verdadeiramente, só entendem a lei da força. Em vez de ser a paz pela força, vamos pôr a força ao serviço da paz. Esta não me percebo mal. E é a única forma. Porque eu não dificilmente consigo imaginar no planeta inteiro tantos braços a ficarem vazios, tantas mortes desnecessárias, tanta dor que ecoa por toda a parte. A corrida ao nuclear completamente instaurada. Um cenário de guerra mundial com contornos completamente diferentes e profundamente perturbante. Cada segundo passemos felizes, conta. Cada sorriso, cada beijo, cada abraço, cada dizer eu gosto-te, gosto de ti. É uma regra que por acaso entre mim e as mulheres da minha vida é aplicável, porque passamos a vida a dizer isto, passamos a vida a dizer amo-te. E isso é #resiste. E ter lucidez e perceber também. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, continuem a partilhar, a subscrever, a ver, a fazer comentários, a sugerir-me, a desafiar-me. Please,
Vamos continuar a crescer, todos juntos. Até breve.